A Justiça apontou mais uma irregularidade do consórcio pró-urbano. A segunda Vara Pública de Ribeirão julgou improcedente a ação movida pelo consórcio, cobrando a Prefeitura pelos prejuízos sofridos durante a pandemia. Segundo o entendimento, o equilíbrio econômico não pode ser sustentado com verba pública. A decisão determinou então que o Ministério Público investigue eventual crime de responsabilidade. Sobre essa situação, a Prefeitura disse que essa ação citada é passível de recurso. Disse ainda que está revendo o contrato e vai melhorar o transporte da cidade. Para falar mais sobre esse assunto, conosco aqui no nosso núcleo de jornalismo está o doutor Álvaro Gradim, advogado. Doutor, a sentença diz que houve uma perícia utilizada de maneira equivocada nesse processo. Cada vez mais aparecem indícios que a cidade não deve nada às empresas de ônibus. Ótima tarde. Olá, boa tarde, André. Boa tarde a todos que nos assistem. Bom, como nós dissemos e repetimos aqui há mais de um ano, todos esses repasses feitos pela Prefeitura ao consórcio pró-urbano são absolutamente ilegais. E isso foi confirmado agora nessa sentença. Era a quinta ação na qual a última lei dos 70 milhões autorizava que se fizesse o acordo, ou seja, a Prefeitura pretende fazer um acordo em 5 processos judiciais que ela não perdeu. Isso foi considerado ilegal pela juíza, como dissemos anteriormente, e principalmente por causa da perícia utilizada no processo, que ela utilizou uma tabela errônea para avaliar o que pedia na ação. A ação pedia que fosse determinado um subsídio mensal para o consórcio pró-urbano e isso não pode ser feito judicialmente. A lei que permitiu repassar aqueles 70 milhões de reais, de certa forma, está condenada após essa decisão da juíza? Sim, sem sombra de dúvidas, né? A juíza seguiu a jurisprudência majoritária do Tribunal de Justiça de São Paulo, que diz que o subsídio só pode ser feito por lei específica, mas desde que esse montante de dinheiro esteja previsto na lei do orçamento, que não é o caso dessas duas leis, tanto na de 17 milhões do ano passado, quanto na de 70 milhões desse ano. A juíza coloca uma situação que preocupa bastante o usuário. É preciso aumentar a passagem de ônibus em Ribeirão? O serviço de transporte coletivo, ele é um serviço público que foi concessionado para o consórcio pró-urbano. Como tal, então, ele tem uma natureza tributária. Ele tem uma natureza de taxa ou tarifa e ele só pode ser cobrado, esse tributo só pode ser cobrado do usuário específico daquele serviço. Ou seja, não pode ser cobrado de todos os outros contribuintes de forma não específica. Portanto, a única forma de haver reequilíbrio financeiro e econômico desse contrato da Prefeitura é através do reajuste da tarifa no futuro para tentar reaver esse suposto prejuízo se o consórcio conseguir comprovar objetivamente que ele teve aumento no seu custo de operação. Doutor Gradim, o que chama a atenção é que tem uma ordem da Justiça agora de encaminhar esse processo para o Ministério Público para investigar possível crime. O que significa? Pois é, essa grave negligência da Transerp na fiscalização do serviço prestado pelo consórcio pró-urbano, diante de todas essas denúncias que vocês assistiram agora há pouco, e também daqui verificada no processo, pois o laudo pericial avaliou dados exclusivamente fornecidos pelo consórcio pró-urbano, isso não passou despercebido pela juíza. A utilização ilegal do dinheiro público caracteriza crime de responsabilidade e também improbidade administrativa. Então, provavelmente, na abertura de investigação do Ministério Público, há de se verificar a ocorrência desses dois crimes que podem resultar na cassação dos direitos políticos e impeachment do prefeito municipal. Doutor Álvaro Gradim, advogado, agradeço muito a presença do senhor, sempre gentil aqui com a gente. Um grande abraço, doutor. Bom fim de ano e até 2023. Eu que agradeço. Um feliz ano novo para todos vocês.